Professor Davi. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, meus queridos aqui presentes. Bom dia aos internautas. Dando sequência aos estudos da manhã de hoje, vamos passar agora ao livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. E vamos fazer o Evangelho, primeiramente, depois a nossa prece para dar início à leitura do livro. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O item 20, a felicidade... Isso aqui não está funcionando não, Tiago? Tá sim, pode falar que está funcionando. A felicidade não é deste mundo. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem, em todas as posições sociais. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Obsessor que nem disse o nome. Realmente nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são as condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porquanto ouvimos frequentemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e participantes desejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos é de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a nosso amoroso Mestre, nosso irmão maior, Jesus. Vamos pedir o auxílio da espiritualidade amiga desta casa, o seu altivo e toda a coluna de espíritos que nos sustentam de todos os trabalhos, com tanto amor, com tanta paciência com todos nós. Pedir ao patrono do estudo, Allan Kardec, que nos intuam, que nos assistam no estudo desse momento. Obrigada, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de aprendermos todas as lições que temos oportunidade de acessar dessa doutrina tão maravilhosa, que nos possibilita o crescimento moral e espiritual. Pedimos licença para dar início ao estudo desse momento.
Graças a Deus. Hoje nós vamos passar a um novo capítulo. Nós encerramos na semana passada o estudo da música celestial, né? E agora vamos entrar em outro assunto, denominado A Estrada da Vida. No nosso livro é na página 191. É um outro assunto e nem por isso menos interessante. A gente vai aprender muitas coisas a respeito da nossa existência. A questão da pluralidade das existências preocupou desde há muito tempo os filósofos, e mais de um viu na anterioridade da alma a única solução possível dos problemas mais importantes da psicologia. Sem este princípio, eles se encontraram detidos a cada passo e encurralados no impasse de onde só puderam sair com a ajuda da pluralidade das existências. Vai comentar? Então, Kardec aqui está mostrando para a gente que existe, né, confirmando como a doutrina é uma das missões da nossa doutrina, é ensinar a todos a questão da pluralidade das existências, a possibilidade de nosso espírito reencarnar diversas vezes no mesmo mundo ou em outros mundos, dependendo das necessidades de aprendizado não só intelectual como moral daquele ser. Então aqui, como a Dilane leu para nós, essa questão das existências preocupou sempre os filósofos, né? Desde a origem dos mundos, né? Do nosso mundo, da nossa civilização, os gregos, os egípcios, os povos antigos já se preocupavam com isso, né? E aí eu marquei aqui, e mais de um filósofo, né, viu na anterioridade da alma a única solução possível para os problemas mais importantes da psicologia. Então não havia outra possibilidade de tantas coisas, de tantas facetas dos seres, né, de tantos sofrimentos, alegrias, por que uns ricos, por que uns pobres, por que uns deformados. Eles sempre acharam, né, eles estudando profundamente, eles tinham certeza que a única solução para isso seria vidas passadas, né, situações que foram experimentadas anteriormente àquela encarnação que a pessoa estivesse. Sem este princípio, eles se encontraram detidos a cada passo, encurralados num impasse de onde só puderam sair com a ajuda da pluralidade das existências. Então, eles encontraram explicação para muitas coisas, se aprofundando, né, nesse estudo de que haveria, não era possível, tinha que haver vidas passadas. Você quer continuar? Continuo, já comentou esse. A A maior objeção que se possa fazer a esta teoria é a ausência
da lembrança das existências anteriores. Então, uma coisa que dificulta a você acreditar nisso é que você não lembra. A pessoa não lembra do que foi numa vida passada, não lembra o que fez, não lembra. Ela fica totalmente adormecida, essa lembrança. Não que essa lembrança não exista, ela está arquivada no perispírito de todos nós, só que a gente não lembra. Então, ele disse aqui, a maior objeção, né, é que ninguém lembrava. Então, muita gente falou, eu não lembro de nada. Esse estudo, essa evidência aí não tá, é furada, né? Com efeito, uma sucessão de existências inconscientes, uma das outras, deixar um corpo para retornar, logo um outro sem a memória do passado, equivaleria ao nada, pois seria o nada do pensamento. Seriam tantos pontos de partida novos, sem ligação com os precedentes. Seria uma ruptura incessante de todas as afeições que fazem o encanto da vida presente e a esperança mais doce e mais consoladora do futuro. Seria, enfim, a negação de qualquer responsabilidade moral. Uma tal doutrina seria completamente inadmissível e tão incompatível, é isso mesmo, né? Incompatível com a justiça de Deus, quanto a de uma única existência, com a perspectiva de uma eternidade absoluta, de penas por algumas faltas temporárias. Compreende-se, então, que aqueles que fazem uma ideia semelhante da reencarnação rejeitem-na, mas não é assim que o Espiritismo nula apresenta. O Espiritismo não apresenta a reencarnação dessa forma. Então, aqui nesse parágrafo, né, ele vem dizendo que, com efeito, uma sucessão de existências inconscientes, uma das outras, deixar um corpo para retomar outro, logo um outro sem a memória do passado, porque ele aqui está levantando a questão de que as pessoas não lembram da vida passada. Então, essa doutrina está ensinando para a gente, esse estudo está mostrando para a gente, que se acreditava que se eu não tenho memória, né, como é que eu vou retomar um corpo de forma inconsciente, um depois do outro, sem lembrar de absolutamente nada, sem nenhuma memória? Equivaleria ao nada. Então não existe nada, não é possível, pois seria o nada do pensamento, porque você não lembra de nada, né? Seriam tantos pontos de partida novos, sem ligação com os precedentes. A pessoa reencarna inconsciente, acorda, e isso que ele está falando aqui acontece. Muitas pessoas ainda sem conhecimento, sem cultura, sem capacidade ainda, na ignorância de compreender a vida eterna, né? O espírito é eterno, nós não morremos. Muita gente desencarna, isso é uma verdade, já foi observado até no livro de André Luiz, Nosso Lar, ele fala sobre essa situação. Muitas pessoas encarnam e desencarnam totalmente inconscientes. Eles acham que quando eles morrem, quando eles perdem o corpo, eles entram num estado de torpor, eles vão dormir e viver lá dormindo até Jesus voltar, essas coisas. E aí a pessoa fica dormindo mesmo.
André Luiz nos comenta que lá no nosso lar existia um setor onde havia uns salões enormes, cheios de macas, né, de camas hospitalares, onde pessoas estavam ali dormindo. Elas não despertaram, porque elas não acreditavam, elas não tinham ainda conhecimento da vida eterna, né, de que eles poderiam continuar lúcidos depois da morte. Então, pessoas ficavam ali adormecidas profundamente, muitas com pesadelos cruéis, muitas em delírio de que estavam no paraíso, né? E essas pessoas eram tratadas, recebiam passes magnéticos, tudo para tentar acordá-las, para despertá-las, para que elas pudessem ter consciência daquela nova situação em que se encontravam. Então aqui ainda diz assim: seriam tantos pontos de partidas novos sem ligação com os precedentes. Seria uma ruptura incessante de todas as afeições. Você não ia nunca mais ver aquelas pessoas queridas que fazem o encanto da vida presente e a esperança mais doce e mais consoladora do futuro. Seria, enfim, a negação de qualquer responsabilidade moral. Então eu morro, né, vou dormir, não tem nada depois, já não tem responsabilidade nenhuma. A vida acaba com a morte. Uma tal doutrina seria completamente inadmissível e tão incompatível com a justiça de Deus, quanto a de uma única existência, com a perspectiva de uma eternidade absoluta de penas por algumas faltas temporárias. Aquela crença no inferno, né? Que você vai para o inferno e fica lá eternamente. Isso é uma coisa terrível, né? Compreende-se, então, que aqueles que fazem uma ideia semelhante da reencarnação rejeitem-na. Ninguém quer uma reencarnação assim, que você não lembra de nada, que você nunca mais vai ver seus entes queridos. Mas não é assim que o Espiritismo apresenta para a gente isso. Não é dessa forma. A existência espiritual da alma, diz-nos, é a sua existência normal, com lembrança retrospectiva, indefinida. As existências corporais são apenas intervalos, curtas estações na existência espiritual. E a soma de todas estas estações é apenas uma mínima parte da existência normal, absolutamente como se, numa viagem de vários anos, parássemos de tempos em tempos, durante algumas horas. Então, ele está falando justamente o contrário, né, daquela crença lá. A existência espiritual, diz-nos, o Espiritismo nos diz, é uma existência normal, com lembranças, retrospectiva indefinida. As existências corporais são apenas intervalos, curtas estações na existência espiritual, da existência espiritual. Então, nosso espírito, ele está sempre eterno, né? Ele está sempre lúcido, e essas existências corporais são pontos na vida do espírito. São momentos em que a gente se coloca em oportunidade de provarmos que aprendemos muitas lições, expiarmos questões que fizemos, coisas erradas de vidas passadas, atitudes cruéis, atitudes gananciosas, egoísticas, de orgulho, de vaidade. Então, esses momentos no corpo que são intervalos da vida que segue para o espírito.
São oportunidades de provarmos que aprendermos e aprendermos mais. A soma de todas essas estações é apenas uma mínima parte da existência normal. O que é a existência normal? A existência do espírito. É apenas uma mínima parte. Então, a vida corporal é a mínima parte da vida espiritual, que é muito maior. Absolutamente como se numa viagem de vários anos parássemos de tempos em tempos durante algumas horas. Olha que jeito bonito dele explicar. A gente vai fazer uma viagem de 1 ano ao redor do mundo e tem que parar para dormir, né, para comer, para conhecer os lugares, e cada parada seria uma vida corporal. Ele está fazendo uma comparação, né, a vida do espírito a uma viagem. Quem está viajando? O espírito. O que são essas paradas nesses pontos em que o espírito está viajando? São as encarnações, são as vidas corpóreas, onde a gente vai aprender cada vez mais um pouquinho. Peraí, parou aqui, normal. Se é durante as existências corporais, parece aí haver solução de continuidade pela ausência da lembrança. A ligação se estabelece durante a vida espiritual, que não tem interrupção. A solução de continuidade só existe na realidade para a vida corporal exterior e de relação. E aqui a ausência da lembrança prova a sabedoria da providência, que não quis que o homem fosse muito desviado da vida real, onde ele tem deveres a cumprir, mas no estado de repouso do corpo, no sono, a alma retoma, em parte, suas alavancas, e aí se restabelece a cadeia interrompida somente durante a vigília. Então, aqui ele continua falando, né, que do corpo. Está falando ainda da vida corporal. Se durante essas existências corporais parece aí haver solução de continuidade pela ausência de lembrança, ou seja, continua, que eu não tenho lembrança, então as coisas vão continuando, vão sendo sempre a mesma. A ligação se estabelece durante a vida espiritual, que não tem interrupção. Não existe interrupção na vida espiritual. Mesmo quando a gente está encarnado e esquecidos do que fomos na vida passada, a nossa alma, nosso espírito, nós, né? Não posso falar minha alma, a minha alma sou eu mesma. Esse corpo, a Carmen, é uma experiência. É como se eu ganhasse um novo personagem para viver um novo ciclo de vida importante para mim, porque eu preciso, como Carmen, aprender determinadas questões, situações morais, intelectuais necessárias ao meu desenvolvimento. Então, por que a gente esquece? A ausência da lembrança prova a sabedoria da providência. Se você lembrasse, você poderia paralisar, ficar desesperado com uma coisa que você fez numa vida anterior, se sentir deprimido, ou então você lembra que foi rainha na outra vida. Todo mundo, quando fala que viu vida passada, fala que foi rainha, né? Tem mais rainha que plebeu nesse planeta. Nem todo mundo foi rainha, nem dava para isso, mas você foi uma figura rica, né? Uma pessoa com posses, e nessa vida você é pobrezinho. Isso ia te trazer sofrimento. Você pensa, poxa, eu fui tão rica, por que eu sou pobre agora? Por que eu tenho que passar
tanta necessidade. É sabedoria da providência você esquecer isso, para que você dê importância àquela nova personalidade. Eu, Carmen, né, não lembro da vida em que eu fui Maria, José, Joaquim, Adelaide, eu não lembro. A soma de tudo isso trouxe a mim, espírito, todas as possibilidades de conhecimento, de aprendizado, né? A Carmen, coitadinha, né? Eu sou uma faceta do que eu sou realmente. Eu apaguei muitas coisas, muitos conhecimentos, para poder dar importância a determinadas situações importantes que foram escolhidas quando eu reencarnei. Não, Carmen, nessa vida você vai trabalhar essa questão, essa outra. Eu, por exemplo, eu detesto matemática, eu tenho uma dificuldade horrível. Isso não significa que eu não saiba matemática, mas isso pode ter se abafado nessa vida para eu dar importância para a história, para a biologia, né, para a geometria, para a geografia, né, para o estudo do espiritismo. Né? Então, coisas que a gente pensa, poxa, eu não sei nada disso, muitas vezes você sabe muito, mas aquilo está abafado para você poder dar atenção àqueles aprendizados necessários daquela existência. Onde ele tem providência, não é, fosse muito desviado da vida real. Então, a lembrança da vida passada pode nos desviar daquela vida objetiva que você está e precisa ter atenção com aquilo. Onde ele tem deveres a cumprir, mas no estado de repouso do corpo, no sono, a alma retoma, em parte, sua alavanca. E aí se restabelece a cadeia interrompida somente durante a vigília. Quando eu estou dormindo, eu tenho uma certa liberdade, meu espírito pode sair, né? Pode ficar mais lúcido, e aí começa a se lembrar de coisas, estabelece relação com a espiritualidade, com amigos que não reencarnaram com você, né? E aí você pode relembrar. Continua o pensamento contínuo do espírito, você mantém, e só interrompe quando você acorda, que aí você está lúcido numa realidade daquele corpo que você assumiu nessa vida. Quer que eu continue? A isto pode-se fazer. Pode continuar. Posso? Então vamos dar prosseguimento aqui ao outro parágrafo. Na 192. A isto pode-se fazer ainda uma objeção e perguntar que proveito pode-se tirar de suas existências anteriores para a sua melhora, se não se lembra das faltas que cometeu. Ué, gente, né? Eu já expliquei isso até anteriormente, né? Kardec esmiuça tudo para a gente entender bem. A gente ainda pode fazer uma objeção. Que proveito eu vou tirar se eu não lembro de nada que eu fiz, se eu melhorei ou não? Para que acabe me melhorando se eu não lembro. Ué, você não lembra, mas está na sua memória, está arquivado. Daí vem as ideias inatas, aquelas crianças que nascem sabendo tudo de piano. Pequenininho sabe tocar piano. Como é que pode uma criança de 4 anos tocar piano? A mãozinha nem cabe nas teclas. E o bichinho está lá tocando músicas clássicas difíceis. Ele lembra. Né? Por algum motivo, ele trouxe esse conhecimento, era necessário para aquele ser se lembrar. Nós temos vários exemplos, o maior deles é Mozart, né? O grande compositor, que tem belíssimas obras.
Eu adoro, uma delas é a ópera... Meu Deus, me deu um branco. A Flauta Mágica, que é belíssima. Tem uma área ali, a Rainha da Noite, que é belíssimo. Quem gosta, né, vocês já viram que eu sou apaixonado por música clássica, né? Quem gosta de ópera, dê uma olhada na internet que tem várias intérpretes cantando essa área. Rainha da Noite, da ópera A Flauta Mágica. O Mozart, a gente sabe, ele morreu com 30 e poucos anos, muito jovem. A vida dele foi muito intensa. Ele pequenininho já compunha, ele se apresentava em público. Por quê? Mas como que esse cara tinha esse... Ele tinha de outras vidas, era um espírito elevado, né, em conhecimento, em cultura, e ele veio com essas lembranças despertas, ele tinha acesso a isso. E aí deu continuidade, porque ele tinha que dar continuidade a essa obra, a esse trabalho dele. A intenção dele era essa. Como é que a gente pode melhorar, né, se a gente não lembra? A gente lembra, assim, pequenas coisas, assim, coisas que a gente é bom naquilo. Muitas pessoas são muito boas em matemática, outras em português, isso aí é de vidas anteriores. Cada um tem um dom. E esse dom, ai que dom que eu tenho. Não, isso aí é lembrança. Aquilo ficou aflorado porque você vai usar naquela vida que você está recomeçando, né? O Espiritismo responde, primeiramente, que a lembrança de existências infelizes, juntando-se às misérias da vida presente, tornaria esta ainda mais penosa. Se eu já tenho uma vida difícil, né, de dores, de sofrimento, ainda vou lembrar de misérias de outra vida, meu Deus, seria muito difícil para mim. Eu não ia prestar atenção em evoluir. Eu ia ficar chorando miséria, eu ia ficar me lamuriando, ia ficar sofrendo, né? Claro, depende da alma, né? Sabemos que existem almas mais evoluídas, né, como Francisco Cândido Xavier, que lembrava de vidas passadas dele, mas ele, como era um espírito mais evoluído, embora a vida dele foi, nós sabemos, de muito sofrimento, ele era forte, ele deu prosseguimento com o auxílio de muitos espíritos, é óbvio, porque as pessoas que vieram em missão vêm com o auxílio de grandes vultos, né, de espíritos muito elevados. Ele, apesar de saber ter lembranças e sofrer na sua vida presente, ele tinha o poder, a perseverança, porque ele sabia que aquele era o caminho dele. Mas eu, por exemplo, a Carmen, coitada, né, se eu tiver muito sofrimento e ainda lembrar que eu fui uma pessoa cruel, que maltratou um monte de gente, né, que eu ia ficar assim, meu Deus do céu, eu ia viver no divã, né, tentando me melhorar, tentando entender aquilo. Então, se tivesse juntando as vidas precedentes, tornaria essa vida muito penosa. É, portanto, um acréscimo de sofrimentos que Deus quis nos poupar. Se assim não fosse, qual não seria nossa frequente humilhação ao pensarmos no que fomos? Se eu fui uma pessoa ruim, eu vou me sentir o tempo todo mal, mesmo que eu seja uma pessoa melhor nessa vida, eu vou ficar, mas eu fui muito ruim, eu maltratei as crianças. Imagina. Quanto ao nosso melhoramento, esta lembrança é inútil. Para que eu vou ficar lembrando uma coisa que muitas vezes eu já expiei, eu já fui perdoada, eu já estou melhor, né? Ainda falta pouca coisa para aquilo se diluir nas minhas novas existências. É inútil ficar pensando, né? Durante cada existência, damos alguns passos adiante. Cada vez que a gente vem para o planeta, mesmo que não pareça, a gente cresce um pouquinho. É um degrau, 2, 3 que a gente sobe. Adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Cada uma delas é, assim, um novo ponto de partida. Cada existência
É um novo ponto de partida. Não vamos reclamar, gente, de nossas vidas, o mais difícil que elas nos pareçam nesse momento. Como disse Chico Xavier, e eu sempre uso isso para mim, e gostaria que vocês também usassem, tudo passa. Pode ser uma coisa horrorosa que você esteja vivendo. Vai passar. Tenha fé, né? Faça as suas preces, leia o Evangelho, venha para a Casa Espírita ouvir as nossas palestras, estudar conosco. Você vai se fortalecer para conseguir passar por esse momento difícil. Vai passar. E você lá na frente, quando estiver passado, vai falar, não é que passou? Caramba, passou. Eu estou em outro ponto agora. Pode não ser muito bom, mas você já está com um novo ponto de partida. Então, cada reencarnação é um novo ponto de partida, em que somos o que de nós fizemos. Aquilo que plantamos, aquilo que semeamos, nós vamos colher, né? Do que nós fizemos, em que nos tomamos pelos que somos, sem ter que nos inquietarmos pelo que fomos. Não vamos nos inquietar, gente, já foi, já passou. Se a gente tiver que espiar essas coisas, provavelmente já estamos espiando. Vamos tentar manter a alegria, a felicidade. Ai, Carmen, nossa, mas é tão difícil, eu estou sofrendo. Claro que é difícil, mas vamos fazer um esforço, né? Vamos ler os livros da doutrina, é tão consoladora, ela vai trazer exatamente aquelas palavras que a gente precisa. Pega o Evangelho e abre ao acaso. Gente, vocês vão se surpreender com as lições que vão chegar para nós. Às vezes livrinhos pequenininhos assim, só com os textos bonitos. Eu gosto muito de um, agora que eu não lembro, Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino. É um textinho desse tamaninho. Quem tem preguiça de ler, lê aquilo de manhã, abre ao acaso. Gente, olha, é muito bom, é muito legal. É uma gotinha de coragem que a gente recebe. De quem? De Deus, da espiritualidade amiga, de nossos mentores, nossos guias, que nunca nos abandonam. Nunca. Eu já falei aqui o que eu penso disso. Eles não ficam do nosso lado noite e dia, tá, gente? Vamos parar com essa ideia de que o mentor é o nosso escravo. Ele tem a vida dele e nós somos só uma das obrigações que ele se colocou. Ele aceitou ser nosso mentor, ou por amor a nós, por ser um parente, um pai de outra vida, uma mãe, um ente amado, né? Ou até um grande amigo, né? Que foi designado pela espiritualidade. Olha, nessa vida você vai acompanhar a Carmen em todos os processos dela, você vai tentar ajudá-la, intuí-la. A gente escuta sempre a intuição? Não. A gente teima em não ouvir. Quem é a intuição? Eu que intuo. Não, gente, não é bem assim. É a espiritualidade que nos intui. Não é só o mentor, não. Às vezes uma mãe já falecida, né? Uma avó querida, vem e te dá uma sementinha assim, pim. Às vezes é uma palavra. Então vamos ficar atentos, vamos ficar lúcidos em relação à vida espiritual, porque a nossa vida material vai ser bem mais fácil. Se em uma existência anterior fomos antropófagos, antropófagos são aqueles que comem carne humana. O que tem isso de mais? Se já não o somos mais. Kardec foi assim, exagerou, né? Tem gente que tem horror de pensar, meu Deus, eu comi carne humana. Que tem isso, gente? Já foi. Imagina, se a gente foi antropófago, se eu fui, eu era muito primitiva, eu era muito ignorante. E o meu povo, o povo com o qual eu vivia, fazia disso uma coisa normal. Ai, que horror. Sim, já foi, não interessa mais. Se tivemos um defeito qualquer, do qual não restou mais nenhum traço, e aí está uma conta saldada,
com o qual não temos mais que nos preocupar, né? Se eu tive um defeito, se eu roubava, eu não faço mais isso. Provavelmente eu já paguei por isso, né? Eu, Carmen, não roubo mais, né? Eu vim com isso, minha mãe falava tanto, era uma coisa assim, eu nunca fiz, graças a Deus, mas com certeza já fiz. Mas eu já devo ter pago por isso, ou então estou pagando ainda, não sei, né? A gente não sabe das provações que a gente vai passar. Suponhamos, ao contrário, um defeito que se tenha corrigido pela metade. Vamos dizer que eu roubei horrores, era corrupta, fazia um horror, roubava dinheiro de escola, da comida, da merenda, fazia coisas assim abomináveis, do hospital, né? E vivi muito bem com esse dinheiro. Na vida seguinte, eu continuei roubando, mas aí eu ia lá, roubava uma galinha, porque eu estava com fome, ia lá, roubava um casaquinho, né? Era um roubo menor. Então eu melhorei pela metade. Eu continuei roubando na vida seguinte, mas o meu roubo era menos danoso à sociedade. Eu estou melhor? Estou, de um certo ponto, né? Eu não estou mais infligindo a fome a muitos, porque eu dei uma melhoradinha. Então isso não é legal? Aí você fica assim, poxa, mas tu continua roubando? Sim, mas eu vou melhorar. Provavelmente na próxima vida não roubarei mais, eu vou aprender, eu vou pagar pelos meus erros, né? Então, e ao contrário, um defeito que se tenha corrigido pela metade, o restante se encontrará na vida seguinte. Na vida seguinte, e é a esse corrigir dele que é preciso se dedicar. Tomemos um exemplo de um homem que foi assassino e ladrão. Foi por isso punido naquela vida que ele matou, que ele roubou. Seja na vida corporal, seja na vida espiritual. Ele pagou por isso, ele deve ter pago, pode ter sido preso na vida corporal e na espiritual ele teve que dar conta daquelas pessoas que ele roubou e matou. As pessoas estão lá esperando por ele para cobrar isso. Ele se arrepende, se corrige da primeira tendência, o homicídio. Ele aprendeu, aquilo foi tão danoso, tão ruim, que ele falou, não matarei mais. Mas não da segunda. Na existência seguinte, ele será apenas um ladrão. Ele já não vai mais matar. Não é uma melhora, gente? Claro que é. Ele não será mais um assassino. Ele aprendeu, ele largou aquela tendência. Talvez um grande ladrão, porém não mais um assassino. Mas um passo adiante e ele será apenas um ladrãozinho. Como eu falei, né? Vai roubar só bobagem, um lápis. O Tiago deu um mole com uma caneta ali, a pessoa vai lá, pega a caneta. Mas é só isso que ele faz, ainda tem essa mania, essa tendência. Ele vai melhorar. O Tiago viu e vai chegar para ele e falar, pô, cara, tu pegou minha caneta. Aquela vergonha, vai vir aquela vergonha, e ele vai pensar, meu Deus, eu tenho que parar com essa mania. O quê? É uma tendência, é um hábito que trouxe de outra vida às vezes, ou então aprendeu com a família. A gente tem que pensar nisso tudo. Um pouco mais tarde, ele não roubará mais, mas ele poderá ter a veleidade. Gente, eu traduzi essa palavra porque eu nem sabia o que era isso. A veleidade é uma ideia caprichosa, excêntrica, que aflora a mente. Ele ainda pode ter lá no fundo ainda aquela tendênciazinha assim, bem, né, de roubar, que a sua consciência neutralizará. Já está tão fraco aquilo ainda aponta lá no fundo, e ele fala assim, não, que absurdo, como que eu vou fazer isso? E segue o caminho dele. Depois, o último esforço, e tendo desaparecido qualquer traço da enfermidade moral, ele será um modelo de probidade. Ele já não mais fará essas coisas. Ele tem os outros defeitos para corrigir, né? A gente vai aos pouquinhos eliminando cada um deles. Aplicai este raciocínio a todos os vícios, a todos os desvios,
e podereis ver como a alma se melhora passando e repassando pelas peneiras da encarnação. Olha que bonitinho isso, né? Peneiras da encarnação. Cada vez que você passar nessa peneira, as sujidades dos seus maus hábitos ficarão ali. Deus não será mais justo por ter tornado o homem árbitro do seu próprio destino pelos esforços que ele pode fazer para melhorar-se, do que ter feito nascer sua alma ao mesmo tempo que seu corpo, e de condená-lo a tormentos perpétuos pelos erros passageiros, sem lhe dar os meios de se purificar de suas imperfeições? Deus não é mais perfeito, gente. Ele nos torna árbitros. O que é um árbitro? Juiz. Nós somos juízes das nossas imperfeições. Deus não fala para você, você está roubando, meu filho. Não, ele fica quieto. Eu tenho um amigo que fala uma frase muito interessante, eu não sei de onde que ele tirou, e eu gosto de repetir. Deus vê tudo e não fala nada. Ele não te acusa nunca. Quem é que nos acusa? Nossa consciência. Quando nós ficamos lúcidos daquilo que fizemos no plano espiritual, a gente fica desesperado, porque não tem como fugir. Né? Aqui na Terra, a pessoa se embriaga, né? Com o dinheiro, com as viagens, com os casamentos, com as riquezas que tem. Ele vai esquecendo. Ele esquece o que ele está fazendo é errado. Mas quando ele chegar no plano espiritual, isso tudo acaba. A lucidez é tanta, você fica tão claro tudo, tanto que você lembra de vidas passadas, de situações que você havia feito em vidas passadas. Então, pela pluralidade das existências, seu futuro está nas suas mãos. O meu futuro está nas minhas mãos. E não do meu pai, da minha mãe, do meu marido. Ah, você me faz infeliz. Que isso, gente? Ninguém faz ninguém infeliz, não. Se a pessoa tem uma atitude que te deixa infeliz, corre, se manda. Você tem o direito, você é dono do seu caminhar. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Né? Se aquela pessoa é tóxica, se aquela situação na sua vida é ruim, se o emprego está sendo um tormento, vai para outro emprego. Vai buscar novos caminhos para você em que você se sinta melhor, mais amparado, no meio de pessoas queridas, não é? Então, vou repetir, pela pluralidade das existências, seu futuro está em suas mãos. Se ele leva muito tempo para se melhorar, sofre as consequências. E é a suprema justiça, mas a esperança nunca lhe será interdita. Ninguém vai tirar a esperança de ninguém. Tem gente que, olha, está na nossa frente, assim, nasceu junto conosco e já está lá longe. E a gente ainda está aqui marcando o passo. Por quê? Porque a gente quer. Ah, não, eu não consigo porque minha mulher não deixa eu ir para o centro espírita. Ah, eu não posso fazer isso porque, gente, isso não existe. Né? A gente conversa com o marido, a gente conversa com a esposa, a gente vai, se não pode vir por algum problema, tem que cuidar de uma criança doente, a gente pode estudar em casa, acompanhar na internet, já está tudo mais fácil, né? Vamos nos esforçar. Eu vou ter que parar aqui, que já deu nossa hora. Você quer fazer a prece? Eu vou fazer a prece para a gente encerrar. E no próxima semana a gente dá continuidade, tá bom, gente? Então, depois desse estudo que nos clareia muitas das nossas dúvidas em relação à nossa evolução, ao nosso caminhar, qual é o melhor caminho, né, para a gente se melhorar. Vamos agradecer mais uma vez ao nosso Pai, a Jesus, Allan Kardec principalmente, por ter deixado
tantos ensinamentos profundos e de muito fácil compreensão que vai nos alavancar a evolução. Basta a gente estudar, praticar. Agradecemos muitíssimo a espiritualidade amiga, o seu altivo, por tanto amor, tanto carinho com todos nós, que nos abraça, que nos intui, nos ampara, nos corrige nos nossos erros. A todos os outros irmãos queridos, guias dessa casa, todos os trabalhadores de todos os setores dessa casa, que são o suporte, a coluna que nos sustenta. Agradecemos muito por esse momento, agradecemos a todo esse amor que vibra em nossa casa, que vibra em nossos corações e que vibra em nosso Pai, nossa fonte eterna de amor. Damos por encerrar, muito agradecidos, a aula de hoje. Graças a Deus.